Hoje no Saúde e Fé vamos falar sobre trombofilia, que trata-se da predisposição para desenvolver a trombose. A trombofilia acontece quando a pessoa tem maior facilidade para formar coágulos de sangue, aumentando o risco de complicações como trombose venosa, AVC ou embolia pulmonar, por exemplo. Porém, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer todas as nossas dúvidas, eu e você vamos receber ela que é cirurgiã vascular, a queridíssima doutora Juliana Pudilha. Doutora Juliana, bom dia! Olá, Frei, como vai? Bem-vinda! Saudade da senhora, doutora, fazia tempo me receber aqui, novamente, né? É verdade. É. E o assunto é sério, doutora? Nossa, sério demais. É verdade assim que principalmente numa fase assim chamada gravidez, o risco aumenta e precisa de muita informação? Sim, essa fase é importante a gente saber sobre essa doença, sobre a existência e também o tratamento. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Doutora, por favor. Gente, querida doutora Juliana, já está aqui o assunto trombofilia. Doutora, vamos entender a palavra trombofilia, o que é? Filia vem de amigo ou de relacionado, né, com alguma coisa, e trombo vem da formação dos coágulos. Então, trombofílico é aquele que é amigo dos coágulos ou que tem tendência a formar coágulos. É uma predisposição. Por que isso acontece, doutora? Sim, essa trombofilia pode ser tanto adquirida, né, então situações que levam ao aumento da coagulação do sangue, como hereditárias. Tem doenças, as trombofilias, especialmente quando a gente se refere como trombofilias, são doenças hereditárias, genéticas. Tem um fator genético aí. Que são herdadas, que alteram as substâncias que tem no sangue, que levam à coagulação ou à dissolução do coágulo. E aí a pessoa tem uma predisposição à formação de trombos dentro das artérias e das veias. O que acontece, doutora, assim? Trombo, o sangue ele fica coagulado. A gente sabe que os elementos do sangue, já aprendemos aqui, que tem as hemácias, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os brancos, que é a nossa defesa, e as plaquetas. A trombofilia é porque a gente fala assim que o sangue é grosso, alguma coisa assim, doutora? Olha, o que a gente precisa saber que além das células, né, e dos elementos figurados do sangue, né, que são esses que você já comentou, temos também substâncias que estão dissolvidas na água do sangue, né, no plasma. Essas substâncias que estão relacionadas com esse tipo de doença. Então, nós temos um sistema de proteínas que tem no nosso sangue, que chama-se sistema de coagulação, que são proteínas que fazem a formação do coágulo. Certo. E a gente tem um outro sistema que vive em equilíbrio com o sistema de coagulação, que é o sistema fibrinolítico, que ele serve para dissolver coágulos. Porque o tempo inteiro a gente está formando coágulos e dissolvendo coágulos, isso é um equilíbrio. Imagina só, se eu saio daqui para a gente comentar ali na televisão e topo o dedão aqui na cadeira, e faço um pequeno corte, o meu organismo vai ter que acionar o sistema de coagulação para... As plaquetas aí, né? Não só as plaquetas, tudo começa, pode começar com as plaquetas, mas na verdade isso começa com a exposição de tecidos e essas proteínas vão grudando no tecido que está exposto. Bom, e aí se tem um desbalanço em alguma dessas proteínas, ou das que formam coágulo, ou das que dissolvem coágulos, a gente tem essa predisposição genética. Entendi. Agora, tem fatores também de risco, doutora, assim, externo? Tem o lado hereditário, genético, a gente não pode, a gente tem que ficar atento, enfim, se cuidar, prevenir, depois a gente vai falar de tratamento, mas existe algum fator de risco que colaboro, contribuo para o surgimento de coágulos? Por exemplo, assim, o sedentarismo é um deles, o tabagismo, fala desses fatores de risco, doutora. Sim, existe sim. Então, todas as situações em que a gente fica imóvel, a gente predispõe à coagulação, porque o sangue, quando está parado, ele predispõe a ficar sólido, né? A virar um trombo. Então, quando a gente tem alguma situação que a gente fica muito tempo imobilizado porque fez uma cirurgia, ou porque quebrou a perna, ou fazendo uma viagem muito longa de avião, por exemplo, ou mesmo de carro, sem levantar, sem se movimentar, isso é uma predisposição à trombose venosa profunda. E aí, quem tem trombofilia vai ter mais predisposição ainda. Outras situações como cirurgias, pelo fato de você cortar tudo, você aciona necessariamente o sistema de coagulação.
Acidentes, então se você quebra um osso, tudo isso também, o sistema de coagulação vai estar mais acionado por conta disso. As neoplasias, os cânceres, então também acionam o sistema de coagulação. A gestação e principalmente o período pós-parto, que é o puerpério, aumentam bastante esses fatores também. E outras situações como o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, a idade. Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo mais tendência a formar coágulos também. O corpo vai dando sinais, doutora Juliana, ou seja, algum sinal externo que ele está tendo alguma trombose, ou seja, começa a doer, na circulação, começa a sentir uma febre, uma dor aguda pelo corpo. O corpo dá algum sinal, não? Ou isso muito super silencioso? Importante o pessoal saber em casa, porque a trombose não é uma doença que dá sinais precoces. Não tem como a gente saber se a pessoa tem tendência a ter trombose por alguma coisa que ela sente. A trombose é um quadro agudo. Então, os principais sintomas são inchaço e dor. Se for uma trombose venosa, geralmente isso acontece na perna, geralmente de um lado só. Então, um inchaço repentino de um lado só, com dor naquele membro, é uma suspeita de trombose. Aí você precisa fazer exames. A pessoa pode dormir e acordar com a perna inchada, doutora? Pode. Pode dormir e acordar com a perna inchada, pode estar trabalhando e ficar com a perna inchada, pode estar se recuperando de uma cirurgia. Então, nessas situações em que predispõe a ter trombose, a gente se preocupa mais. O bonito é que a doutora Juliana trouxe algumas fotos, nós queremos mostrar para você, até mesmo através do visual, para você entender bem do assunto de hoje, trombofilia. Vamos mostrar, doutora? Vamos mostrar, por favor, aqui, doutora. Explica para nós, doutora, o que está acontecendo aqui? Bom, essa foto aqui ilustra a formação do trombo, né? Então, essa rede que a gente está vendo aqui é a rede dessas proteínas que tem no nosso sangue, dissolvidas no nosso sangue, que quando são acionadas, formam essa rede que vai capturar os elementos figurados do sangue, então os glóbulos vermelhos, as plaquetas, vão ser capturadas nessa rede e por isso que vai formar o coágulo. Então, esse é uma aproximação do que acontece na realidade dentro do vaso, quando o coágulo se forma. São os próprios elementos do sangue que começam a... Se aglutinam. Isso. Mas isso só acontece por conta dessa rede, como se fosse uma rede de pesca, que é formada por essas proteínas. E isso é acionado quando tem exposição do tecido que não está dentro do vaso sanguíneo. Por exemplo, se o vaso se rompeu, o sangue vai entrar em contato com o tecido que não é de dentro do vaso e vai acionar essas proteínas. E aí essa ação das proteínas vai fazer com que elas se juntem, formem essa rede e vai aglutinando tudo. Temos outra foto para mostrar? Sim. Aqui. Aqui é a formação de um coágulo numa artéria. Que são esses aqui, doutor? Já são... Isso. Isso aqui é aquilo que a gente acabou de ver, só que em tamanho menor, já mostrando os pequenos coágulos se formando. Nesse caso aqui, é uma artéria, que é um vaso sanguíneo que leva o sangue para um determinado órgão. Isso pode acontecer nas artérias também. Então, quando a gente tem uma placa de gordura, que é essa aqui, doutora, também predispõe à formação de coágulos nas artérias, que pode levar a uma trombose arterial. Isso pode ocasionar AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, pode ocasionar infarto do miocárdio, gangrena nas pernas, enfim, isso é a parte arterial. Aqui vai diminuindo o calibre da artéria aqui, doutora. Sim, mas a exposição também dessa gordura no interior do vaso predispõe a você juntar coágulos. Entendi. Então, não só, o mais importante do que estreitar pela gordura, o que leva a você ter um fenômeno isquêmico do coração, faltar sangue e ter um infarto, por exemplo, é a formação do coágulo. Muito mais do que a gordura. Essa placa de gordura ela só serve como uma base ali para a formação de um coágulo que vai acontecer ali. Temos outra foto aqui para ilustrar? Aqui é uma ilustração de uma trombose venosa, que é quando o sangue volta para o coração. E esse tipo de trombose geralmente acontece mais nas pernas, porque tem uma dificuldade maior do sangue voltar por conta da ação da lei da gravidade. Dentro das nossas veias nós temos essas válvulas, que são como se fossem portas. Né? Essas portas estão sempre fechadas, a não ser que o sangue venha de baixo para cima. Aí ela abre e deixa o sangue passar. Se o sangue descer pela lei da gravidade, ele vai estar sempre sendo puxado para baixo, ela automaticamente fecha e não deixa passar. Ela vai fazendo um movimento para empurrar o sangue para levar ela para o pulmão. Ela não se movimenta sozinha. Ela não é animada. Ela é uma porta fechada, só que ela é uma porta que sobe para um lado. Então, o próprio movimento do sangue que vai deixando ele passar para cima. E ela só não deixa ele voltar. O que acontece? Essa área das válvulas, por conta do sangue ficar um pouquinho parado aqui para passar pela válvula, é uma área de predisposição à formação de coágulos, por exemplo.
Então, normalmente, na trombose venosa, a gente vê o coágulo se formando perto dessas válvulas. Quando a portinha está demorando para abrir, alguma coisa assim, o sangue se acumula ali, pode acontecer o coágulo. Ou então, por exemplo, em casos em que a pessoa tem uma alteração na parede desse vaso, essa veia é mais dilatada, por exemplo, uma varize, no caso das por varizes. Então, a formação de um coágulo dentro de uma varize, a gente não chama de trombose, chama de tromboflebite, mas é o mesmo mecanismo. Tá. Quando isso acontece num vaso profundo, numa veia maior, a gente chama de trombose venosa profunda, que é o grande problema, que é quando pode ter o risco de soltar esse coágulo que está aqui dentro do vaso da perna e ele andar pela nossa corrente sanguínea. Então, ele vai subir da perna para a barriga, vai passar dentro do coração. Enquanto ele está fazendo isso, os vasos são enormes. Então, o coágulo ele consegue viajar dentro de um vaso grande ali, como se fosse um barco. Agora, a rodovia está é enorme. Né? Aqui é a Dutra. Mas chega em São Paulo... Chega ali em São Paulo, chega no pulmão, né, que é São Paulo ali, vai diminuir o tamanho dos vasos, porque o sangue tem que passar muito pertinho do ar para poder fazer a troca para pegar o oxigênio e liberar o gás carbônico. Então ele tem que passar ali pertinho, então tem que passar num vaso bem fininho. E pode ali ali obstruir... vai entalar. O que vai acontecer com esse coágulo? Entalou, ele vai fazer uma parte do pulmão morrer. Uau. E aí isso que a gente chama de embolia pulmonar. Aí depende do tamanho. Se for um coágulozinho pequenininho assim, não acontece nada, pode passar desapercebido. Se for um coágulo maior, a pessoa pode ter dor no peito, tosse, falta de ar. Se for um coágulo enorme, que entupa os dois pulmões ao mesmo tempo, a pessoa morre sem ter chance de ser salva. Então, é imprevisível. É muito sério, por isso que a gente tem que tratar o problema enquanto ele está lá na perna. Porque depois que solta o coágulo, aí não sabemos o que vai acontecer. Mais uma foto aqui para ilustrar. Aqui é uma ilustração para falar das grávidas, né, que precisam se preocupar bastante com essa questão da trombose. Por quê, doutora? Por dois motivos. Primeira coisa é que é uma dificuldade grande do sangue retornar quando a gente está gestante, porque o sangue não tem que passar aqui pela barriga para voltar pelo coração, e tem uma pessoa aqui dentro. Então as veias da barriga estão diminuídas, né, de diâmetro, então fica mais difícil do sangue retornar. Até mesmo pelo espaço, né, doutora? Isso, então só isso já é uma predisposição a ter trombose na perna. E outra coisa que acontece, naturalmente, nosso organismo, ao longo da evolução, a gente evoluiu para que a gente evitasse perdas sanguíneas durante o parto. Então, para a mulher poder ter um parto e sobreviver ao parto e ter seu filho normalmente, ela precisa ter uma boa coagulação. Porque ali a criança vai sair, vai sangrar tudo, e ela precisa estancar esse sangramento. Então, no terceiro trimestre da gestação, que são os últimos 3 meses, e no período pós-parto, todos os fatores, aquelas proteínas do sangue da coagulação, estão aumentados na gestante. Então, nesse momento, ela tem mais risco de ter uma trombose. Um exame anterior é fundamental, doutora? Ou seja, o acompanhamento de uma gestante é fundamental? O acompanhamento, sim. Exames, não necessariamente. Quando que a gente vai fazer exame numa gestante para saber se ela tem uma trombofilia, que é uma doença hereditária que tem uma predisposição maior ainda a uma trombose? Quando ela tem história na família de gente que já teve trombose, principalmente mais de um caso. Quando ela já teve trombose alguma vez na vida. Quando ela já teve muitos abortos, então mulheres que têm muitas perdas de bebê, principalmente no início da gestação, precisam estar atentas. Se ela teve alguma perda de bebê já mais para frente da gestação, também, mesmo que foi uma só, mas era um bebê grande, já que estava para nascer e perdeu, nesse caso a gente faz essa investigação também, para saber se ela tem essas doenças hereditárias. Se ela tiver, aí ela precisa fazer um tratamento com anticoagulante durante a gestação, para evitar a perda do bebê, para evitar o óbito da criança dentro da barriga quando já está quase para nascer, e também para evitar uma complicação que chama pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão e várias situações que acontecem no final da gestação, né? Que pode levar até a morte da mãe. Então isso é super importante. Portanto, doutora, assim, é aquela questão, a pessoa que sabe que tem algum histórico na família, ela tem que estar atenta. Tem algum fator assim de prevenção antecipada? Ou seja, a senhora falou assim, enquanto está na perna, está ok. O problema é que quando isso está móvel. Como a gente não sabe quando está móvel, os trombinhos estão assim circulando, o que você tem que fazer? Primeira coisa, quando a pessoa tem uma suspeita de uma trombose, então quando ela está com esses sintomas de inchaço, dor na perna, ela precisa ir para um pronto-socorro. Ela precisa ser atendida numa urgência, porque a gente só tem certeza se a pessoa está com trombose quando a gente faz exame de ultrassom Doppler, precisa ver
o coágulo de sangue dentro do vaso para fazer esse diagnóstico. Porque a acurácia, então, quer dizer, a certeza que a gente tem só de olhar na perna é de mais ou menos 50%. Então, a gente erra muito o diagnóstico, então precisa ter certeza. Então, suspeitou de trombose, precisa ir para o pronto-socorro. A perna fica avermelhada também, doutora? Assim, Pode ficar, mas o principal é inchaço. O edema, o inchaço? O inchaço repentino. Tá. Não, inchaço, a gestante, óbvio, quase todas as gestantes têm inchaço por conta daquele mecanismo de compressão do bebê. Mas geralmente é um inchaço que é dos dois lados, geralmente não tem tanta dor, é mais um peso na perna. Uma trombofilia pode dar numa perna, não dar na outra, ela é independente? Na verdade, a trombofilia é uma condição da pessoa, a trombose é uma consequência, por exemplo, de uma trombofilia. Aí ela pode acontecer numa perna, na outra, nas duas, pode acontecer nas pernas, pode acontecer nos braços, pode acontecer em qualquer lugar. É uma doença de gente grande ou uma criança pode ter, doutora? Criança pode ter, mas é muito raro. O mais comum, a trombose, é acontecer na idade adulta, aí a partir da segunda, terceira década de vida, e mais comum ainda nos idosos, então quanto maior a idade, mais comum a trombose. E quando a gente tem uma trombose numa pessoa jovem, a gente necessariamente tem que pesquisar as trombofilias hereditárias. Entendi. Porque ela tem alguma predisposição, né? Não é normal uma pessoa jovem ter isso. Essa foto aqui parece que a pessoa está toda enfaixada. Aí, não, na verdade isso é uma meia antitrombo, que é para lembrar que quando a pessoa vai fazer uma cirurgia grande, vai ficar imobilizada por algum motivo, deitada na cama, é super importante utilizar esse tipo de dispositivo, que é uma meia elástica que faz a compressão das veias, ajuda a aumentar a velocidade do retorno do sangue e diminuir a propensão da pessoa a ter trombose. É importante o uso de meias elásticas também em voos longos, principalmente para pessoas que já tiveram trombose ou que têm algum tipo de predisposição. Por isso que a pessoa que vai viajar, o ônibus, o avião, é importante dar aquela levantadinha, balançar a perna, mexer a famosa batata da perna, aí, doutora, para fazer... Se hidratar, evitar bebida alcoólica, evitar calmante, porque se você toma um calmante e você dorme 12 horas quando você chegar lá na Europa ou em outro seu destino, você pode estar com uma trombose, uma embolia pulmonar até. Então é importante a movimentação, a hidratação e o uso da meia elástica de acordo com a indicação do médico. Entra aqui em nossa salinha da saúde, doutora. Trombofilia, para quem está chegando agora, se pudéssemos definir, trombofilia é? Uma doença, são um conjunto de doenças hereditárias que levam a uma predisposição à formação de coágulos e trombose. Tem um fator hereditário e também tem um fator, o nosso estilo de vida, que pode levar também o aparecimento de trombofilia, doutora. Sim, temos trombofilias adquiridas, que são outras doenças, né, como por exemplo a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma alteração, uma doença autoimune que leva a isso, e outros fatores de riscos que não são trombofilias, mas que são fatores que auxiliam o processo da formação da trombose. Tem algumas pessoas, doutora, assim, que têm um tratamento do coração, etc., que tem um acompanhamento, que tomam aquele antiagregante plaquetário, né? A gente, para não falar esse nome, né? A gente fala assim, aquele remedinho que afina o sangue. Certo. Essas pessoas, assim, estão mais protegidas de um quadro de trombose, etc.? Sim, estão. Tanto as pessoas que tomam o antiagregante plaquetário, né, que é o ácido acetilsalicílico, por exemplo, que é o AS, que é o mais comum, e outros medicamentos, como os que tomam anticoagulantes, que é uma outra classe de medicamentos que atua naquelas proteínas que eu falei no primeiro bloco. Aquela rede, né? Então, a varfarina, a rivaroxabana, enfim, tem vários medicamentos. Essas pessoas têm menos tendência a ter trombose. Só que, eu vou dizer assim, ela está falando de alguns nomes de remédios, é prescrito e unicamente prescrito pelo médico. Sim, sim, não é porque a vizinha toma que tem que tomar, não. Porque a doutora falou assim que eu vou lá comprar porque me protege mais, então cuidado, né? Sabe o que eu falo? Medicina é assim, é cobertor curto, a gente puxa de um lado e descobre do outro. Então, tudo que a gente faz, um remédio que você toma para dor de cabeça, uma pequena cirurgia, tirar um dente, qualquer coisa, tem consequências. Exato. Então, a gente sempre tem que pôr na balança o risco e o benefício. Então, a gente só dá remédio para o paciente quando a gente acha que o benefício daquela medicação supera o risco que ela causa. Mas os anticoagulantes, os antiagregantes têm risco de sangramento. Então, não é brincadeira, tá bom? Então, é só com prescrição médica mesmo. Doutora, além do nosso bate-papo aqui, que está muito bom, as pessoas também em casa, a gente agradece toda a participação. Por isso que quando eu começo o programa, eu falo do WhatsApp da Saúde, é este momento também. As pessoas que já estão manifestando as perguntas aí. A Mariana Ferreira, doutor, de Itu, São Paulo. Bom dia, Mariana, que bom que você está conosco, Mariana. Trombofilia pode ser diagnosticada durante a gravidez? Pergunta a Mariana, doutora.
Sim, Mariana, pode ser diagnosticada durante a gravidez, sim, e naquelas situações em que a pessoa tem uma predisposição genética a ter uma doença da coagulação, como, por exemplo, aquelas que têm história na família, pessoas que já tiveram trombose, mulheres que já tiveram vários abortos ou tiveram perdas de bebês aí no final da gestação. Normalmente a gente faz alguns exames genéticos para saber se ela tem esse tipo de mutação genética que leva à trombofilia. Alguns deles são a deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, de antitrombina, o fator 5 de Leiden e a mutação do gene da protrombina. Geralmente são esses os exames que a gente pede para uma gestante que tenha esse tipo de predisposição, mas não é toda gestante que precisa fazer isso, tá bom? Exato, que bom, mas foi muito bom perguntar, viu? A nossa amiga Gabriela Tuani, de São Luís, no Maranhão, acompanhando, distante na geografia, mas tão pertinho no coração. Muito obrigado, viu? Por que muitos cirurgiões têm restrição em realizar cirurgia em pacientes com trombofilia, doutor? E agora? É a Gabriela que está perguntando. Bom, Gabriela, isso é muito simples, porque quem tem trombofilia tem mais chance de ter trombose. E cirurgia, por si só, já é um fator de risco para ter trombose, especialmente quando a cirurgia é muito grande, né? Quando tem abertura de barriga, de tórax, ou quando a pessoa tem que fazer muito repouso depois da cirurgia. Então, hoje, cada vez mais, eu como cirurgiã, gosto que meu paciente vá logo para casa, se movimente logo, ande logo, para diminuir a chance de ter trombose. Mas tem situações cirúrgicas que não dá. Entendi. Então, daí a pessoa tem necessariamente que fazer repouso. Por isso que, quando a pessoa tem uma trombofilia diagnosticada, geralmente cirurgias que não são absolutamente necessárias devem ser evitadas. Por exemplo, uma cirurgia plástica, alguma coisa que dê para a pessoa não fazer aquilo, vale a pena evitar, para que ela não tenha uma trombose, por exemplo, né, durante o seu pós-operatório, que além de causar um problema na perna, pode levar até a morte por uma embolia pulmonar. Okay, tá vendo, ó? A Camila Gil, de Salvador, na Bahia, acompanhando também o programa. Muito obrigado, Camila. Bom dia para você, que Deus abençoe. Tomo anticoagulante. Ai, 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 ai. Posso colocar piercing no nariz? Pergunta a nossa amiga Camila, doutor. Nariz, na língua, etc. Camila, assim, tudo na vida a gente pode. Mas a gente tem que botar aquela balança do risco-benefício, né? Quem toma anticoagulante tem mais risco de sangramento por si só, até sangramentos espontâneos de nariz, de gengiva, vomitar sangue. Então, quando você vai colocar um piercing no nariz, por exemplo, que é uma região sensível, que sangra bastante, usando um anticoagulante, você com certeza vai ter um sangramento importante, a não ser que você deixe de tomar anticoagulante num período antes desse procedimento, né? Mesma coisa para procedimento dentário, também não só para piercing, mas quando você vai fazer um procedimento dentário, uma pequena cirurgia, muitas vezes o paciente tem que ir ao médico para que ele troque o anticoagulante, quem toma varfarina principalmente, porque a varfarina demora 7 dias para sair do corpo, então não adianta parar a varfarina hoje e fazer cirurgia amanhã. Tem que esperar 1 semana tomando injeção na barriga, que é heparina, que essa assim dura só algumas horas, então a gente consegue manter a pessoa com aquilo por alguns dias, fazer a cirurgia e imediatamente depois voltar. Por que não só suspender? Porque essa pessoa está usando o anticoagulante por um motivo. Exato. Então ela está exposta a um risco, por exemplo, de uma trombose, de um coágulo no coração, de uma arritmia levar a um AVC. Então ela não pode ficar sem um anticoagulante. Tá? Então, pensa bem nesse piercing no nariz, porque o risco você vai ter, não vai ter jeito. Pode até fazer, viu, Camila, assim, mas conversa com o teu médico, esse que prescreveu o coagulante, conversa com ele, doutor, eu tenho a minha intenção, quero colocar, é moda, etc, acho que bonito, enfim, mas conversa com ele, não faz por conta própria, não vai lá no quintal e faz por conta própria, ou suspende a medicação, porque você está ouvindo aqui, mas é o médico que tem que orientar, por favor, viu? A Zuleide Alves, de Lavrinha, São Paulo. Bom dia, dona Zuleide, que bom que também que a senhora está conosco. Olá, Frei doutora. Qualquer tipo de trombofilia gera riscos para as gestantes, novamente, o tema das gestantes. Que bom, que a gente tem que cuidar bem das gestantes. Com certeza. Bom, Zuleide, é o seguinte, a gente não tem certeza se todas as trombofilias geram risco na gestação. Tem uma em especial, que é uma mutação no gene da metiltetraidrofolato redutase, que a gente não tem certeza ainda, então nem temos como rotina pesquisado esse tipo de alteração em gestantes, algumas vezes sim, outras não.
Mas a maioria das trombofilias mais comuns, como deficiência de proteína C e S, antitrombina e fator 5 de Leiden, tem sim associação com abortamento, com pré-eclâmpsia, com alterações fetais. E tem trombofilias também, inclusive, relacionadas com malformações no feto também. Então, é importante fazer o diagnóstico nas pessoas que têm predisposição familiar. A Mônica Pereira, doutora Juliana, ela que é de Santos, São Paulo, representando a cidade. Bom dia, Mônica, Deus te abençoe. Quem tem trombofilia pode se vacinar contra a febre amarela ou outro tipo de vacina, doutora, assim, especial? Sim, pode se vacinar, sempre com autorização do médico, né? Então, quem tem trombofilias, principalmente as trombofilias mais graves, como a deficiência de antitrombina, tem que conversar com o hematologista para saber o risco e que tipo de mutação que ela tem, qual o risco de sangramento especificamente para a febre amarela. Certo. Mas sim, pode sim. Se forem as trombofilias mais comuns e menos graves, não tem problema. Mais perguntas aqui, mais perguntas estão chegando. A Raquel Carolina, de Bento Gonçalves, tem Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, mas também em São Paulo. Deus te abençoe, Raquel, que bom que você está conosco. A trombofilia é um transtorno de coagulação sanguínea. Uma pessoa pode desenvolvê-la várias vezes, se tratou, foi curada, etc. Tem cura, doutora? Ou só tem tratamento? E pode voltar, pode ter remissão aí, doutor, e reincidência? Trombofilia não tem cura, é uma situação que você nasce com ela e vai permanecer com ela até o dia de você morrer, porque é uma predisposição a ter a trombose. Eu acho que é um pouco de confusão que a gente tem aí. A trombose, sim, que é quando forma o coágulo do sangue, ela pode acontecer várias vezes. Ela pode se recanalizar, então quando o sangue se coagula dentro de um vaso e ele fica entupido, o nosso sistema fibrinolítico, que eu falei lá no primeiro bloco, ele vai comendo esse coágulo e com o tempo o sangue volta a passar naquele vaso. O vaso não fica entupido para sempre na maioria dos casos. Na maioria das vezes esse vaso volta a funcionar. Só que aí no mesmo vaso você pode ter uma nova trombose, você pode ter uma trombose num outro vaso, na outra perna, em outro local. Isso pode acontecer. Então quem tem a trombofilia tem que ficar atento com isso. Não é porque ele teve uma trombose uma vez que nunca mais vai ter. E é por isso que o paciente que teve trombose e tem trombofilia precisa ficar tomando anticoagulante para o resto da vida, para evitar ter uma nova trombose, porque essas pessoas têm 10, 20 vezes mais chance de ter uma trombose que uma pessoa normal, então não dá para bobear.